Vamos, gente, vamos para mais um podcast do esporte, podcast de Copa do Mundo, jogos acontecendo aí de forma frenética, né? A fase de grupos, o barato da fase de grupos é essa, né? Dia após o outro, não tem descanso, né? A gente se desdobra e faz o máximo que dá para tentar acompanhar os jogos. E, cara, tivemos um resultado aí. Não digo que foi muito surpreendente, mas foi, cara, assim, foi inesperado, tá? Assim, e eu digo já o jogo que foi, né? Acho que todo mundo já meio que tem a ideia de que jogo que eu tô falando. Não é Inglaterra e Estados Unidos, não. É País de Gales e Irã. O Irã conseguiu uma baita vitória para cima de País de Gales. E por que eu digo que foi inesperado? Porque Gales não é uma grande seleção, né? E, pô, vamos ser sinceros. Gales não é uma grande seleção, não é aquela seleção de um futebol vibrante, né? Que você fala, pô, os caras vão entrar em campo, vão amassar a seleção do Irã. Só que, assim, em virtude do que aconteceu no primeiro jogo, que eu já achei que foi uma exceção. A Inglaterra ter marcado 6 gols no Irã, mas eu levantei aqui também. Por outro lado, o Irã marcou 2 gols na Inglaterra. Era importante destacar isso, porque se você pega a Costa Rica, por exemplo, tomou 7 da Espanha e não marcou nenhum. O Irã ainda marcou 2 gols para cima da Inglaterra. Então, assim, eu já fiquei meio naquela, pô, eu não sei se o que a gente viu é a seleção do Irã. Acho que a seleção do Irã tem mais a entregar. É uma seleção enjoada, né? Pô, os caras jogam na defesa, vão pro contra-ataque, né? E eu imaginei que ia ser um jogo duro e eu imaginei que terminaria com empate, né? Para ser bem sincero. Acabou que teve um resultado um tanto quanto inesperado, na minha opinião. Enfim, vamos começar pela dona da casa. Primeira seleção eliminada da Copa do Mundo, o Catar está fora já, né? O time, a equipe anfitriã está fora, enfrentou Senegal, perdeu por 3-1 e jogou melhor, cara, que também tinha falado. E não só eu aqui, em praticamente todos os programas esportivos. Primeiro, que foi um primeiro jogo nervoso do Catar, né? Pô, inaugurando Copa do Mundo e tudo mais, né? Rola um nervosismo adicional. O time, eu acho que sentiu o impacto da estreia, né? De entregar para o seu torcedor um resultado importante, expressivo numa Copa do Mundo, sediando a Copa do Mundo. E aí foi, pô, eu acho que o Qatar pode fazer mais. Eu acho que o Qatar ele pode. Pô, aí não é dizer que pode apresentar um futebol melhor, mas pô, deixar um pouco mais dentro de campo. Depois veio o fator Arábia Saudita, depois veio o fator Japão, e eu acho que os catares, né, eles olharam e falaram, pô, dá para fazer muito mais. E nessa partida eles fizeram muito mais. Né? Fica evidente, assim, a gente sempre tem que destacar isso. Fica evidente a diferença técnica entre as duas equipes. Senegal é muito mais time. Mas o Qatar, ele foi para cima, ele competiu, ele tentou fazer alguma coisa, teve uma correria, né? E aí, primeiro tempo, um lance de penalidade, não foi revisado pelo VAR, tá? O lance não foi revisado, mas para mim foi muito pênalti, cara. Foi muito pênalti. O, o jogador do Qatar tava no ataque sozinho e ele toma um contato do defensor de Senegal que tenta ir na bola, só que ele meio que dá uma sarrada, né? Vamos falar a verdade, ele dá o famoso creu no jogador do Qatar e derruba o cara. Pra mim, atitude faltosa, porque ele errou a bola, né? Ele tentou, ele mirou a bola, mas ele não acertou. E aí ele deu um, você vê a imagem até, ele dá a famosa sarrada no adversário e derruba o cara. O juiz não marcou o pênalti, não foi para revisão no árbitro de vídeo, e é aquelas coisas, né? Se você colocar esse lance ao lado daquele pênalti marcado em cima do Cristiano Ronaldo, esse para mim foi muito mais pênalti do que do Cristiano Ronaldo, porque no do lance do Cristiano Ronaldo estava numa disputa de bola e nesse o defensor de Senegal ele disputa a bola, porque a bola tá na frente, né? Tá na frente do atacante. Tá na frente Pô, eu vou falar jogador porque eu realmente não anotei o nome dos caras. Mas assim, tava à frente do jogador do Qatar e o cara não ia chegar. Então ele não disputa a bola, ele tenta.
mas ele não disputa a bola. Esse para mim foi mais. E aí aquele tal do critério, né? Pô, qual que é o critério? Não sei, cara. E aí eu sempre, pô, do Cristiano Ronaldo, eu até durante o podcast cheguei à conclusão de que foi pênalti, né? Porque se é o contrário, se o defensor, se o atacante, se o Cristiano Ronaldo faz aquela falta, o juiz marca. Então o contrário também é falta. Nesse caso é a mesma coisa. Se fosse o contrário, o juiz ia marcar. Então para mim é pênalti, né? Não marcou. E aí também não dá para dizer que o Qatar ia marcar o gol. Não é isso, né? Esse é o ponto. O fato é que 5 a 10 minutos depois, o, o Senegal, né, com um erro, cara, assim, com um baita erro, né? Não é um erro, foi um baita erro, né? Do jogador do Qatar. Ele vai tentar tirar a bola e ele ajeita, né? Ele simplesmente ajeita pro. Qual que é o nome do jogador? Bom, não tomei nota. Eu peço desculpas aqui. Não tomei. Cara, também não é um nome fácil, tá? Não é um nome fácil. É o Bulai. Cara, eu não sei se a pronúncia está correta. Por isso que às vezes eu prefiro nem falar. Porque às vezes você fala o nome errado. Eu acho ofensivo, né? Eu, por exemplo, não gosto quando falam meu nome errado. Enfim, muitas pessoas também não gostam. Corrigem, né? Então, o defensor do Qatar, ele foi tentar dar um chutão. Ele errou. Ficou no vácuo. A bola bateu ali na outra perna dele, ajeitou. Cara, mas foi uma ajeitada, literalmente uma ajeitada. O jogador de Senegal só teve o trabalho de chegar, chutar e fez o primeiro gol. E Senegal vai para o intervalo com um gol importante, com uma vitória. E aí, a partir daí, foi apenas construindo a sua vitória, né? Foi construindo o seu placar, porque o Qatar sai mais pro jogo, né? Uma derrota eliminava o time da casa da competição, não tinha o que fazer. Pô, ou busca o empate, segue vivo, ou estamos fora. Não tem o que fazer, tem que ir para cima. Tem que competir, tem que buscar. Os caras foram para cima, foram deixando espaço. Senegal fez mais um, e aí começou a reação do Qatar, né? O Mendy teve que fazer uma grande defesa, pelo menos, ainda quando estava 2 a 0. Depois o Qatar consegue fazer o gol, uma grande festa, uma baita festa, né? E eu acho que tem que ser comemorado mesmo, assim. Tem todas as questões que envolvem, que estão além do esporte, que a gente já falou antes da Copa, né? A questão do país sede, mas, pô, a questão no âmbito esportivo, que é o que a gente está falando aqui, é uma grande festa, né? É uma grande festa, assim, pô, não gosto nem de brincar muito com isso, mas tipo, pô, os caras compraram todo mundo para sediar a Copa, né? Só não conseguiram comprar o árbitro, porque o cara não deu pênalti mesmo. Foi pro intervalo, quis nem saber, não voltou do intervalo tentando dar um, pô, errei, vou tentar dar um, né, meio que tentar dar uma ajudada pro time da casa. Não, mano. Os caras compraram todo mundo, só não conseguiram comprar jogo e só não conseguiram comprar jogadores melhores, né? Enfim, brincadeiras à parte, uma grande festa, eu acho que tem que ser celebrado mesmo, né? E aí o Senegal fecha a conta com o terceiro gol e segue vivo na disputa no seu grupo. E o Qatar está fora, né, da Copa do Mundo já, deve fazer um terceiro jogo da honra, né? Da honra. Então quem for pegar o Qatar agora, que no caso é a Holanda, muito cuidado, porque pega um time eliminado sim, mas é um time que ao lado do seu torcedor vai querer fazer bonito. Então assim, a gente conseguiu o primeiro gol, agora a gente quer a primeira vitória também, né? E, então a Holanda que se cuide. A Holanda que se cuide, porque o grupo está assim, né? Holanda 4, Equador 4, as duas equipes empataram. Já vou falar desse jogo. Senegal tem 3 pontos, o Qatar está com 0, né? E se o Qatar apronta para cima da Holanda, a Holanda pode ficar até fora da Copa do Mundo. Então, assim, existe uma diferença técnica gigantesca, como houve já nessa partida, mas é um time que não tem pretensões agora. É um time que não está preocupado se vai perder, se vai empatar. É um time que vai estar preocupado em ganhar. Entregar esse presente para o seu torcedor. Esse que é o problema, né? E aí que pode morar, mas aí também pode ser que more a solução para todos os problemas. Porque o time vai para cima, abre espaço. Defensivamente a Holanda é muito forte e deve conseguir uma vitória importante que a levará para a próxima fase, para as oitavas de final, tá? Holanda e Equador
O jogo terminou em 1-1. A Holanda pô, faz o gol muito cedo, cara. Assim, 5 minutos de partida, a Holanda abre o placar e parecia que ia ser o Gakpo, né? Gakpo. E parecia que ia ser uma goleada, né? Foi, pô, com 5 minutos os caras já vai lá e marca o gol. Vai ser uma presa fácil pro Equador. Que nada. Que nada. O Equador, cara, a equipe do Equador, falei no primeiro jogo, cara, assim, equipe bastante interessante, muito ajeitada, e esse Ener Valencia é brincadeira, cara. O Equador chegou até a fazer o gol de empate, estava impedido, mas o Ener Valencia, se eu não me engano, teve um gol impedido, né? Tô tentando lembrar do jogo agora. Teve um gol impedido, se eu não me engano. E aí o Ener Valencia é brincadeira, né, velho? É brincadeira. Até ficou naquela dúvida, será que tá impedido? Se não tá, gol valeu, né? A galera da Holanda pediu ali, pediu impedimento, né? Tava o Van Dijk, foi dar o bote e o cara que deu a condição. Esqueci quem foi, foi o De Jong, eu não sei, pô, não foi o De Jong, mano. Pô, tinha o cara que deu condição pro Ener Valencia fazer o gol, fez um belo gol. Aliás, os últimos 6 gols do Equador em Copas do Mundo foram marcados por Ener Valencia, né? É um Highlander já do futebol equatoriano, se a gente pode dizer assim, um herói, né? E fez um gol importante. Um gol importante que mantém o Equador muito vivo nessa briga por essa classificação. Óbvio que pega um adversário agora muito mais complicado do que a Holanda, por exemplo. Mas é o que eu falei, se de repente, né, o Qatar entra no jogo para complicar mesmo, para ganhar, e uma Holanda, pô, que não é absurdo, você imagina, porque a gente já viu umas loucuras nesse Mundial, né? Imagina se o Qatar ganha, faz um gol e, pô, se retranca, segura a Holanda, pode ficar fora de repente, né? Existe esse risco. Então, eu acho que o Equador vai pro jogo contra Senegal para fazer o jogo da vida, né? Porque para não correr nenhum risco, mas é resultado muito importante. Né? Um empate foi muito importante para as duas seleções que lideram o grupo agora com 4 pontos. Então, para as duas seleções, o empate foi muito importante. E essa equipe do Equador, cara, equipe muito ajeitada, tá? Eu achei que o Equador foi melhor que a Holanda na partida. Tudo bem, assim, a gente fala, né? Pô, a Holanda faz o gol no começo do jogo, é um time forte defensivamente, o que eles vão fazer? Vão se defender e vai buscar um contra-ataque, né? E por isso, talvez, contextos e contextos, talvez por isso o, a equipe do Equador tenha tido mais volume de jogo, tenha criado mais oportunidades e tenha sido melhor, talvez. Pode ter sido isso, mas comparando com o primeiro jogo da Holanda contra Senegal, onde Senegal teve as melhores oportunidades antes até de tomar o gol, eu acho que a equipe do Equador ela apresenta hoje um futebol melhor que da seleção holandesa. Até a equipe de Senegal. E a Holanda joga de forma conservadora, se é que a gente pode dizer assim, né? Vamos jogar de forma um pouco mais defensiva e explorar os erros dos adversários. E muitas seleções têm feito isso, tá? A Suíça fez isso, o, a Bélgica fez isso contra o Canadá. Então, cara, assim, a Suíça não, né? Se bem que a Suíça não explorou o erro do adversário. Mas a Bélgica, né? Contra o Canadá, acho que ficou bem evidente. A estratégia da Bélgica deu certo e a estratégia da Holanda tem sido essa. Né? Vamos segurar um pouco mais. Os caras não vão conseguir manter esse ritmo ou eles vão errar e nesse erro a gente vai fazer. Então eu acho que nesse grupo, por incrível que pareça, eu acho que Equador e Senegal estão apresentando um futebol melhor. Eu acho. Né? Mas a Holanda nunca pode ser desprezada porque, né? Equipe com jogadores experientes, a gente sabe, mas pô, macaco velho, né? Macaco velho, os caras sabem como é que se conquista um resultado importante. Então, não pode ser desprezada, mas esse grupo está em aberto. Tem 3 equipes que vão brigar por essas oitavas de final. Quem que vai ser, realmente, eu não sei, porque tem um confronto direto, né, entre Equador e Senegal. Imagino que a Holanda vai vencer o Qatar, apesar de tudo, né? A gente lembra, pô, os caras vão jogar a vida, né? Para dar uma vitória pro seu torcedor, mas eu acho que a Holanda vai vencer e deve
atingir os 7 pontos. Quem vai passar depois, se vai ser Equador ou Senegal, aí é jogo bom. Esse é jogo bom para ver. Esse é um jogo muito interessante. A gente vai tentar acompanhar. Quando eu digo tentar acompanhar, tem que acompanhar tudo, né? Porque acompanhar os 90 minutos é realmente muito complicado, né? 4 jogos por dia é brincadeira, né? É, falar do grupo B, começar por Inglaterra e Estados Unidos. Cara, assim, esse grupo é curioso, né? Esse grupo é curioso, porque tem Inglaterra, tem País de Gales, né? Grupos ali do reino, né? Do reino da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, e tem os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ex-colônia inglesa. Então é curioso, né? Como essas equipes têm ligações do passado e recente, né? É interessante como as três caíram no mesmo grupo. Então pode ter, imagino eu não sou um local, eu não posso dizer que há rivalidade ou não, mas pode haver, pode ser que tenha uma rivalidade pro torcedor, né? De, pô, não podemos perder pros ingleses, não podemos perder pros gauleses, né? Talvez a mais dos Estados Unidos com Inglaterra e Gales com gauleses, não, galeses, né? É, não é Asterix. É, se bem que eu acho que gaulês não, eu acho que tá errado, né? Perdão. Enfim, não entre Estados Unidos e Gales, mas entre Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra e Gales, né? Curioso, curioso. Eu acho que os Estados Unidos foi melhor na partida, sendo bem sincero, eu imaginei que seria uma partida, não seria uma partida fácil, mas que a Inglaterra venceria, pelo que a gente viu do primeiro jogo. Mas eu falei, cara, cuidado, porque foi um jogo à parte. E os Estados Unidos não fez um jogo legal, assim. O primeiro jogo dos Estados Unidos não foi muito legal contra Gales, né? Até sair na frente, depois comete uma penalidade loucura, cara. Loucura, assim. A penalidade que aconteceu terminou empatado. E eu falei, pô, essa equipe americana não é. Cara, assim, não me inspira confiança de bater de frente com a Inglaterra. E, cara, os Estados Unidos foi melhor na partida, tá? E, pô, o tal do McKinney, o que esse cara perdeu de gol é brincadeira. Ele perdeu uns 2 gols. Sim, era ele o gol, ele conseguiu chutar por cima do gol. Simplesmente isso, que não tem qualidade. Mas se tivesse um pouquinho mais de qualidade, com todo respeito, pô, com todo respeito, mas, cara, não dá, assim. Teve um lance que tá ele o gol. Óbvio que, assim, ele tá um pouquinho longe do gol. Eu acho que ele tá ali na entrada da grande área, né? Se eu não me engano. Mas, cara, ele tá com uma linha de chute direta pro gol. Ele chuta por cima, cara. Não tinha ninguém na frente dele, não tinha marcador. Ele chuta por cima do gol. E se ele quisesse, aí não, né? Porque eu ia falar assim, se ele quisesse, ele avançava um pouco e chutava. Mas se ele avança um pouco, dá esse toque a mais, os defensores chegariam, né? Os marcadores chegariam. Ele tinha que chutar ali onde ele tinha que chutar, onde ele recebeu a bola. E, cara, uma linha direta pro gol, ele chutou por cima. Então, assim, faltou qualidade, né? Faltou um pouco mais de qualidade, foi um pouco melhor que a Inglaterra. As duas equipes tiveram lances perigosos. Foi um jogo até legal, não foi um jogo monótono, não. Foi um jogo legal. Era lá e cá. Eu acho que os Estados Unidos dominou um pouco mais e acabou. De repente, até também. É o que eu falei, são contextos e contextos, né? Às vezes, pela necessidade, né? Pô, empatamos com Gales no primeiro jogo pela necessidade do resultado. Aí às vezes se salta um pouco mais. A Inglaterra, pô, já temos 6, já temos 4 gols de saldo. Também não dá, não precisa sair de forma desvairada para cima dos americanos. São contextos e contextos. E nesses contextos a partida terminou empatada. Bom para a Inglaterra, né? Bom assim, entre aspas, né? Bom para a Inglaterra, que eu acho que eu digo que é bom porque já está praticamente garantida na próxima fase. Eu acho que tem tudo para se classificar em primeiro. Jogo contra Gales não vai ser fácil, mas eu acho que tem tudo para se classificar em primeiro. É que a próxima rodada especial ela é muito, assim, ela é muito estranha, velho. Ela é estranha no sentido bom, tá? Ela é muito estranha, cara. Vai ser uma próxima rodada muito, mas muito interessante, cara. Muito interessante, porque vai ser Irã contra Estados Unidos, País de Gales contra a Inglaterra, cara. País de Gales precisa vencer necessariamente a Inglaterra e e vai ter que torcer por Irã, né? Vai ter que torcer por Irã, vai ter que torcer por empate, né? Vai ter que torcer por empate, não é torcer por Irã, vai ter que torcer por empate entre Irã e Estados Unidos. Então, assim, muito difícil, cara. E assim,
essa equipe do Irã aprontou pra cima de Gales, hein? Já vou pular pra esse jogo porque, cara, a princípio, antes da bola rolar, qual que era a ideia, né? A ideia que a gente tinha. Vai ser um país de Gales, a gente não espera que vai ser uma equipe que vai pra cima, que vai amassar o adversário, não é isso. É uma equipe ela não tem tanto poder ofensivo, né? Não tem tanto volume de jogo, não tem aquela coisa de posse de bola, de toque de bola rápido, de ser vertical, não é isso, né? Então a gente imaginava que seria um jogo até complicado pro Irã, imaginando a perspectiva de um Irã que jogasse por um contra-ataque, né? Seria até complicado. A partida começa com Gales com um pouco mais de domínio de bola, o jogo começa sem graça, né? Justamente por causa disso, porque tudo que a gente imaginou e muita gente também imaginou fosse acontecer, foi acontecendo. Pô, o Gales não é um país tão, não é uma seleção tão vertical, então assim, ficava muito com a bola. Como é que o Irã vai contratar? Não tem vai contra-atacar, né? Não tem contra-ataque. E o fato é que à medida que o jogo foi passando, as melhores oportunidades foram sendo criadas pelo Irã. E no segundo momento, em um dado momento do segundo tempo, só dava Irã, cara. Era impressionante, assim. Gales abriu mão de jogar, eles se recuaram completamente, não tinha sequer o contra-ataque. O Irã estava dominando o jogo inteiro, por completo. Tava todo mundo ali na linha de meio de campo, os defensores um pouquinho próximo, muito próximos da linha de meio de campo, e os caras, todo mundo, né, no ataque, todo o resto. Sim, impressionante. Isso foi uma surpresa para mim. Isso foi inesperado. Eu não imaginava que o Irã fosse mudar essa forma de jogar para um volume ofensivo daquela qualidade. Da qualidade não, daquela intensidade, né? Qualidade é outra história. Daquela intensidade. Com direito a duas bolas atrás no mesmo lance, né? Cara, jogador avançou, chutou na trave, a bola voltou, eles tocaram os passes, e aí um chute de fora da área, acertou a trave de novo. Falei, caraca, mano, não é a Copa do Mundo do Irã, porque tomou 6 da Inglaterra no jogo que eles, na partida que eles começam a fazer um jogo legal, duas bolas na trave. Naquele momento eu pensei, cara, o Bale vai fazer um gol de falta nos 90 minutos, vai ser isso. E o País de Gales vai arrancar uma vitória no final. Isso não aconteceu porque o goleiro do País de Gales, o consagrado, né? Ele entregou o ouro, cara. Ele entregou o ouro. Assim, um lance de contra-ataque, né? Ele saiu do gol para tentar chutar a bola para lateral. Ele ficou no vácuo e acertou o jogador do Irã. Pô, ele simplesmente deu um chute no vazio e acertou o jogador do Irã. O joelho dele, inclusive, acertou o rosto do jogador do Irã. Para mim, um lance claro de expulsão. O árbitro deu amarelo ainda. O consagrado goleiro Hennessy, né? Eu falei, pô, eu não conheço esses caras, eu não gosto muito de falar o nome para não errar, para não falar bobagem. E também não tomo muita nota, não. Aqui a gente vai. Tô indo mais no feeling, né? Já tá difícil de acompanhar os jogos 90%. Esse eu acompanhei, os 90 minutos, né? E, cara, loucura, assim. O árbitro, pô, esses árbitros, pô, a gente fala assim, árbitro FIFA, né? Se bem que os árbitros FIFA do Brasil a gente conhece e não tem tanta qualidade assim, né? Tem uma qualidade questionável. Pô, esse era um lance claro de cartão vermelho, o cara deu amarelo. E aí o juiz, e aí o que eu falei, pô, no lance do Catar, por exemplo, contra o Senegal, o jogador do Catar no ataque era ele e o goleiro, ele tomou uma sarrada do jogador de Senegal, o juiz sequer foi revisar. Entendeu? Pô, aí é por isso que eu falo, é, é, tem o árbitro de vídeo? Tem. A decisão do árbitro de campo tem que ser respeitada? Tem que considerar a linha de visão, se o árbitro está próximo do lance. Pô, esse lance o lance do Cristiano Ronaldo que eu questionei, ele estava muito próximo do lance. Esse lance do Qatar e Senegal, ele estava próximo do lance. Então a conduta do VAR, e nesse aspecto eu concordo, assim, eu questiono o critério só, mas critério dos árbitros, né? Mas a conduta do árbitro, o protocolo do árbitro de vídeo, eu concordo. Se o árbitro tem uma linha clara de visão do lance, ele vê a intensidade, a velocidade do lance e ele consegue descrever, ele consegue, cara, dizer se foi, cara, eu vi um contato, eu não vi o contato suficiente. E aí é respeitada a opinião do cara dentro de campo. Que aí se começa a ver em câmera lenta, você não vê a intenção, né?
você vê em câmera lenta, você também não consegue medir a intensidade do lance e aí começa a se comprometer. Então nessa questão eu concordo com o protocolo do VAR, eu discordo dos critérios só. Discordo entre aspas, né? Eu acho que os critérios têm que ser um pouquinho mais nivelados. Entendo, cara, são pessoas diferentes, eu entendo tudo isso. Mas, cara, tem que ter um critério semelhante, né? A gente tá vendo lances que uma partida acontece, no outro não acontece. E aí, cadê o tal do critério, né? Cadê o tal do árbitro FIFA? Não tô dizendo que foi um absurdo, não é isso. Foi de longe os erros que acontecem no Campeonato Brasileiro, longe disso. Mas são lances que a gente fala, pô, e o critério, né? E o tal do critério? Enfim, esse lance para mim é um lance claro de cartão vermelho. O árbitro aí depois vai revisar, ele volta e dá o cartão vermelho pro goleiro de Gales. E aí foi aonde começou a ocorrer a derrota e a derroca, né? País de Gales, o Irã chega ao primeiro gol nos acréscimos do segundo tempo. Não é assim, 90, não, nos acréscimos. Chegou nos acréscimos, o juiz deu 8, 9 minutos, foi lá, fez o primeiro gol, muita festa, e aí estourou o tempo regular, o tempo que ele tinha dado, ele aumentou, né? Porque o Irã fez o gol, foi uma festa absurda e ele adicionou tempo. É isso que eu tô, isso eu tô achando legal na Copa do Mundo. Eles estão acrescentando tempo que vem sendo gasto. Isso tem que ser computado. E nesse tempo que foi computado a mais, o Irã fez o segundo gol. E aí parece, pô, foi uma goleada do Irã, né? Foi um massacre. De fato, em dado momento do segundo tempo, foi um massacre. A pressão que o Irã exerceu para cima de País de Gales foi surpreendente. Assim, foi inesperado, na minha opinião. Cara, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu não tô acreditando que País de Gales está se. Cara, tá, tá, tá se submetendo a esse tipo de papelão. Com todo respeito à equipe do Irã, com todo respeito. A gente sempre fala aqui, cara, as seleções sul-americanas elas não são testadas o suficiente, porque elas não conseguem fazer amistosos com as seleções europeias. Eu sou dessa linha de pensamento, de que para você se preparar, eu não digo que isso é decisivo, mas para você se preparar de forma completa para uma Copa do Mundo, você tem que enfrentar a seleção do Sul-Americana, tem que enfrentar uma seleção da CONCACAF, tem que enfrentar uma seleção da África, da Ásia e uma seleção europeia. Eu sou dessa linha de pensamento. Os melhores jogadores do mundo estão na Europa, então se você puder jogar com mais de uma seleção europeia para se preparar para a Copa, melhor. Mas se não, se conseguir jogar com uma, tá valendo, né? Joguei com uma, tá valendo. Porque aí você conhece várias escolas e você chega melhor preparado da Copa. E eu tô me questionando cada vez mais se o fato de você estar no continente europeu, isso é um fator preponderante, cara. Porque o que a gente tem visto nessa Copa... mas são exceções, né? Não são aberrações, cara. Não são aberrações. Esse jogo do Irã foi bizarro o que aconteceu. Falei, cara, isso é País de Gales. Jogadores que atuam na Europa, né? Jogadores, muitos deles que se conhecem. E o Irã está dominando o jogo, cara. O Irã está dominando o jogo. Argentina e Arábia Saudita. A Argentina foi engolida na aplicação tática da Arábia Saudita. Foi engolida assim, não é que a Arábia Saudita deu um banho de futebol, não, foi engolida assim, pô, tentou atacar e caiu na armadilha do impedimento. É nesse aspecto, né? Não tô nem falando de nó tático, porque eu não acho que teve nó tático, foi um jogo arriscado e um erro. Se houvesse um pouquinho mais de capricho dessa, pô, aí vou ser polêmico. Se o Dybala estivesse em campo, eu acho que ele acertaria o passe. Um passe pelo menos. Se o Dybala estivesse em campo, vou ser polêmico, o torcedor vai me xingar, mas se o Dybala estivesse em campo, eu acho que ele acertaria um passe e a Argentina teria feito 2 gols. Eu acho. Enfim, né? Não acho que o Dybala tem que ser titular, longe disso. Só tô falando, se ele estivesse em campo, eu acho que ele acertaria um passe pelo menos dessa linha de impedimento. Então não acho que foi um nó tático, né? Eu digo que foi um banho de jogo coletivo, isso sim. O Japão vencendo a Alemanha. Cara, aí eu tô falando. Pô, cada vez mais eu me questiono, cara. O quanto é preponderante. É óbvio que assim, aí a galera vai falar, cara, mas você acha que essas seleções vão chegar na final? Não, não vão chegar na final, mas a fase de grupos faz parte da Copa do Mundo. E se você não passa da fase de grupos, você não chega na final, né?
Você não chega. E aí, é uma coisa você fala assim, pô, é uma exceção, aconteceu só com uma seleção favorita. Vem acontecendo em série, cara. Não que País de Gales seja uma seleção favorita, mas para duelar contra o Irã, o País de Gales tem o favoritismo. Em certo momento do jogo foi amassado, foi simplesmente. E aí eu não tô sendo. Aí eu não tô sendo o leviano. Se você não viu o jogo, procure. Em dado momento do segundo tempo, o País de Gales abriu mão de jogar. Simplesmente isso. E o Irã amassou. Não fez o gol, não fez o gol, mas amassou, cara. Eles ficaram com a bola, ficaram pressionando. Teve duas bolas na trave. O goleiro entregou, espalhou a farofa. E o Irã fez 2 gols na acréscimo. Grande resultado, porque complica agora a vida de país. Num grupo em que você imagina, pô, o Irã é um adversário complicado porque ele se defende muito. Mas se olha para o grupo, você fala, quem que vai ser o lanterna? O Irã. Com todo respeito, quem, pô, Inglaterra, Premier League, deve ser o primeiro. Segundo, vai ficar entre Estados Unidos ou País de Gales, né? Necessariamente, terceiro lugar entre Estados Unidos e País de Gales, o Irã deve ficar de fora dessa fatia. O Irã não será o lanterna, na minha opinião. O Irã não será mais o lanterna desse grupo. E, cara, tem grandes chances de se classificar. Porque agora pega os Estados Unidos, né? O adversário mais forte do grupo, o Irã já enfrentou e já perdeu. Agora, até pelo que se viu nesse jogo contra o País de Gales, o Irã tem plenas condições de bater os Estados Unidos, de vencer os Estados Unidos, não é empatar, é vencer os Estados Unidos. Que é uma equipe muito resiliente, se defende. Se os Estados Unidos recuar, eles vão exercer uma pressão. Eles mostraram que eles podem fazer isso. Então, cara, de novo, eu não sou maluco. Eu acho que para você se preparar para uma Copa, você tem que enfrentar as melhores seleções. Eu acho que você encarar uma seleção europeia, ela é fundamental para sua preparação de Copa. É fundamental. Agora, isso é determinante? Pô, eu começo a me questionar cada vez mais. Se é determinante, de fato, né? Ah, mas as últimas campeões mundiais foram europeias, eles jogam entre eles. Sim, sim, mas é, não acho que nenhuma equipe, assim, nenhum azarão vai ser campeão da Copa do Mundo. Não acho, de verdade. Eu acho que vai ficar entre as favoritas. Favoritas europeias e sul-americanas. É isso. Eu acho que vai ficar entre eles. Mas o que a gente está vendo nessa fase de grupos é que isso não é um fator determinante mais. Você estar na Europa, você jogar contra equipes europeias, isso não basta apenas isso. Não basta. Você, cara, você é de outra escola, os caras não se prepararam para jogar contra a escola asiática, é, contra a escola africana e pode acabar sendo surpreendido. Porque aí sim, você fala, pô, isso vai acontecer de novo agora? Você pega a Alemanha vai perder de novo. Imagina que a Alemanha pegue uma equipe asiática no mata-mata. Isso vai acontecer de novo? Não, não vai. Já aprendeu a lição. Não vai acontecer de novo, imagino eu. A gente espera que não. A Argentina vai perder de novo contra uma seleção asiática? Não, imagino que não. Mas aprendeu a lição. Mas aconteceu. E não aconteceu só com uma seleção favorita. Aconteceram com várias. Favoritas ao título, no caso, aqui. Eu coloco o Argentina, a Alemanha. Nessa partida contra o Irã, Gales, para mim, era a favorita. Se pensar o grupo da Holanda, a Holanda não vive um bom momento, mas é a seleção favorita. Empatou com o Equador, venceu o Senegal, mas pô, foi um sufoco para vencer Senegal. Então, cara, você fica cada vez. Pô, é importante? Sim. Mas é o que vai definir você ser campeão ou não? Eu acho que não. Acho que depende muito do. Cara, cada Copa do Mundo vai fazer a gente se questionar. Na próxima talvez a gente fala, pô, tá vendo? Não se preparou para jogando contra seleções europeias, sofreu. E assim, são ciclos, né? São ciclos. Acho que essa Copa em especial, pela região, pela torcida que está comparecendo, que está dando uma força, talvez esse seja o efeito mais importante. Talvez. A gente tô aqui falando um monte de bobagem. Vou refazer a minha tese aqui, né? Eu acho que pelo fato da Copa ser no Oriente Médio, próximo ali de equipes do mundo árabe, próximo de países do mundo árabe, próximo de países africanos, outros países da Ásia, essa galera tá comparecendo em peso, porque é possível para eles irem nessa região.
e eles estão apoiando e isso está fazendo a diferença. Acho que é mais isso do que outra coisa, tá? Acho que é mais eu sigo da linha que assim, é fundamental você se preparar jogando com as melhores seleções, porque você precisa se forçar, né? Isso precisa te forçar a fazer mais. Como é que você vai sair de uma situação de risco? Como é que você vai sair de uma situação de você ter que virar o jogo, onde o adversário está muito fechado? Eu acho que isso é muito importante, cara. Um adversário que tem um jogo aéreo muito forte, eu acho que isso é fundamental. Mas a questão da torcida eu acho que está fazendo diferença nesse Mundial, tá? É isso, gente. Vou finalizar por hoje. Vamos ter aí Polônia e Arábia Saudita. Muita gente interessada nesse jogo, né? Primeiro para ver o Lewandowski, que já é um espetáculo à parte. Segundo, para ver se a Arábia Saudita vai repetir, né? Vai repetir a dose contra a Polônia. A Argentina encara o México, jogo da vida dos argentinos. Tunísia encara a Austrália. Jogo para a gente ver de fato. Que eu falei, se a gente precisava guardar para ver o que era essa seleção do Irã, não tenho mais dúvida. A seleção do Irã realmente o primeiro jogo foi uma exceção. Foi uma exceção. O primeiro jogo da Austrália foi uma exceção? Eu imagino que não, tá? Imagino que não, mas esse jogo vai dizer se sim ou não. Esse é o jogo. Pega um adversário possível e esse é o jogo que vai dizer se a Austrália é, realmente vai competir para ser entre as piores ou não. Os australianos normalmente costumam ser bastante resilientes. Falta técnica, mas costuma ser muito resiliente, né? Mas sobra na vontade. Talvez na vontade acabe surpreendendo, mas tecnicamente imagino que vai estar entre as piores do Mundial. França e Dinamarca, jogo bom. Jogo bom pra gente agora sim. Foi meio decepcionante o empate da Dinamarca com a Tunísia, sim, mas esse é um jogo importante para ver se pra gente ver como é que tá a França de fato. Pô, jogo duro agora, né? A gente vai dizer, pô, agora a gente viu de verdade o que é essa França nesse Mundial. Acho que vai ser uma partida pra gente medir isso. E é isso, gente. Acabei me delongando demais. Vou finalizar por hoje. Acompanhar o dia de Copa, acompanhe os jogos. Notícia importante. Notícia importante. Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos, pelo menos. Da fase de grupos, pelo menos. Existe. Isso é o cenário otimista. Os dois estarão fora da fase de grupos, só voltam nas oitavas. O cenário pessimista, os dois estão fora da Copa. Esse é o cenário pessimista. É o que a gente viu. Se você acha que eu estou ficando maluco, é só procurar aí as matérias recentes. Porque a gente não dá para dizer, a gente sabe que foi uma entorse, né, no tornozelo. Mas qual o nível da gravidade, né? O Dr. Joaquim Grava falou sobre isso, cara. Existem 3 níveis de gravidade. A gente só com imagem, pô, se fosse o nível mais grave, a gente imaginaria que eles não sairiam andando da forma como saíram. Então deve estar entre o nível mais brando e moderado, né? Se for moderado, deve voltar aí no mata-mata. Mas também até aí não dá para ter certeza, né? Só vendo foto, sem imagem de diagnóstico, não dá para saber. Então, a princípio, os dois estão fora. Eu acho que não é problema, né? Não é motivo para o torcedor se preocupar. Acho que o Brasil deve se classificar nesse grupo em primeiro lugar, tranquilamente. Imagino eu, tá? Imagino que vai se classificar tranquilamente. Mas para daí a vencer a Copa, eu sou da linha de raciocínio que o Brasil precisa ter o Neymar, cara. Mesmo que ele tiver em 60%. Assim, o Neymar não tá legal. Eu acho que o Brasil tem que pôr o Neymar para jogar. É a mesma coisa. Em 2002 o Ronaldo não estava 100%. Todo mundo fala sobre isso. Não é fazendo média. Ele não estava 100%. E ele arrebentou na Copa. É diferente. Assim, ele arrebentou. Mas mesmo se ele não arrebentasse, o fato dele estar em campo é um fator importante para chamar a marcação adversária, para deixar o adversário sempre preocupado. Pô, o cara pode dar uma arrancada, ele pode dar um drible desconcertante. E ninguém mais precisa saber que o Neymar tá 90%, 80%, 70%. Põe ele em campo e o adversário vai ficar preocupado. Fala, pô, assim, ele não tá correndo muito, acho que ele não tá 100%, mas, cara, numa jogada ou outra ele pode fazer um passe desconcertante, um drible interplanetário e que a gente tomar o gol, cara. Então, assim, vai deixar o cara livre? Não, sempre vai ter um para marcar direto e o outro na cobertura. Como vai acontecer com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, por daí a importância desses atletas.
Porque nessa brincadeira de você, pô, tá sempre preocupado com um lance de brilhantismo, de genialidade desses caras, você meio que acaba deixando alguém descoberto. 90% do jogo, você vai marcar todo mundo. Mas a gente viu com uma contra a Sérvia que aconteceu, cara. Em um momento do jogo, isso vai acontecer. Eles vão deixar alguém desmarcado. E é esse o momento que o Brasil aproveita para fazer. E não só o Brasil, né? As grandes seleções aproveitam para fazer os gols. Naquele único momento de. E aí, quando toma o primeiro, aí já era. Aí desestabiliza mentalmente. Pô, caramba, se esforçamos tanto, começa a quebrar a linha de marcação. E aí abre o caminho para um ou mais gols, né? Então é isso. Acho importante, acho fundamental para o Brasil a presença do Neymar, mas torço para que ele volte antes. E eu acho que assim, espero que todo mundo esteja torcendo para que ele volte antes, porque a seleção é competitiva sem ele, eu acho que é. Mas para ganhar uma Copa precisa ter o cara. Assim, não é querendo fazer média, pô, é puxar saco do Neymar, não é puxar saco do Neymar, cara. Eu acho que tem. E assim, eu até faço críticas aos jogadores que saem em rede social protegendo o Neymar. Assim, pô, o Pombo já fez isso, o Richarlison, né, em coletiva, o Rafinha agora em rede social, falando, criticando o torcedor brasileiro. Esses caras não tem que criticar o torcedor brasileiro coisa nenhuma. Vai jogar bola, se preocupa em jogar futebol. O Neymar ele é odiado por parte da torcida por coisas que ele faz. Ele não é santo, ele não é um menino que você precisa ficar protegendo ele. Ele é odiado por parte do torcedor por coisas que ele faz. É isso. O torcedor precisa amar mais o Neymar, né? Precisa ter mais. Não é como o torcedor idolatra o Messi. Então vira argentino, cara. Se você não gosta disso, vire argentino. Vai ser ídolo da Argentina, não seja ídolo do Brasil. O brasileiro é assim. Isso acontece nos clubes. Imagine na seleção, né? Mas o Gabigol, para quem não se recorda, no início do ano, estava sendo xingado naquele dia que o torcedor rubro-negro foi lá na porta do CT, o Gabigol foi um dos mais cobrados. Na hora que ele passou de carro lá, eu achei que ele fosse apanhar, cara. E aí, chegar no final do ano, gritando no trio elétrico, mandando o Tite ir para aquele lugar. Que o Gabigol não precisa de você. Não é mandando o Tite para aquele lugar, né? Tite, né? Vai. O Gabigol não precisa de você. É isso, né? O torcedor brasileiro é assim, cara. Se você não goste, então vai jogar por outra seleção. Eu não gosto dessas coisas de ficar. Ai, não, tem que amar mais. O torcedor é isso. Cara, ninguém precisa ser protegido. E eu falei e eu vou repetir, cara. O fato dos jogadores da seleção estarem preocupados em ficar dando resposta em rede social, isso me preocupa, porque me mostra que não está preocupado em jogar bola. Então, assim, pô, vai ser hexa, tem condição, tem time para isso. Agora, pô, jogador fica preocupado em responder imprensa alemã, fica preocupado em criticar o torcedor brasileiro. Isso me diz que o quê? Não está preocupado em jogar bola. Porque não é estar preocupado nos 90 minutos, 90, 100 minutos, 120, 100, sei lá quantos minutos que pode dar de uma partida. Não é isso. É você estar preocupado 100%. A Copa do Mundo não é só o dentro de campo, é o extracampo, é como você se prepara. E como você lidar com a pressão. Se está preocupado em ficar em rede social criticando o torcedor e respondendo em imprensa estrangeira, imprensa brasileira também, aí qual que é a mensagem que isso passa pra gente? Pô, os caras não estão 100% focados, tá preocupado em outra coisa, vai ganhar a Copa do Mundo como, né? Enfim, de novo eu vou falar e assim, quem não gostar, desculpa, mas cara, a gente dá a nossa opinião. Eu acho que a seleção ainda não tá no nível para ganhar a Copa do Mundo, não tá. E quem me mostra isso são os próprios jogadores, infelizmente. Infelizmente não é torcedor, não é comissão técnica, não é nada. Gostei muito do primeiro jogo. Gostei muito. Achei do caramba. Não achei que o Tite fosse entrar com o Vinícius Júnior. Ele entrou. Pô, foi do caramba. Agora, você ficar vendo essas coisas, cara, isso desanima, cara. Desanima. Pô, quando você acha que os caras estão entrando naquele ponto decisivo para se tornar uma seleção campeã, acontece uma coisa e fala, pô, os caras não estão preparados ainda. Né? Os caras estão preocupados em outra coisa. Não estão preocupados com o título, com o hexacampeonato. Não estão, velho. E aí vai dar entrevista. Não, lógico que estamos, que não sei o que. Cara, não tá, velho. Assim, esquece celular, cara. Esquece rede social. Foca no que é isso. Você tá preocupado com isso? Então esquece o resto. Deixa os caras falar o que quer. Entendeu?
enfim, né? Eu ainda acho que falta um pouco. Não acho que está preparado, mas tem muito tempo ainda pela frente. Tem muito tempo. Dá para chegar nesse estágio. Eu acho que dá. E mesmo assim, se o Neymar de repente não volte, eu acho que o papel do Neymar fora de campo pode ajudar muito também, mesmo se ele não jogue. Eu acho que pode, mas aí tem que estar focado dentro do campo. E dentro do campo não é só jogar os 90 minutos de uma partida. É você estar preocupado na sua preparação, no seu grupo, naquilo que você pode entregar. Não é preocupado naquilo que o torcedor vai falar, naquilo que a imprensa vai falar. É estar preocupado naquilo que você pode fazer. E é isso que a gente pode fazer. Se os outros vão odiar, o problema é deles. Se a gente ganhar o título, a gente vai ser amado. É isso. Esse é o foco, cara. Né? Essa que tem que ser a preocupação. Não é, ai não, eles odeiam, o cara é o craque. Pô, o Neymar é um craque absurdo. Mas, cara, assim, o torcedor odeia ele por coisas que ele faz. E quando você tem milhões de seguidores como tem o Neymar, você vai atrair seguidores e haters. Isso é normal. Você acha que o Cristiano Ronaldo... o Cristiano Ronaldo pode ser amado pelos portugueses, mas você acha que ele é amado pelo mundo inteiro? Imagina quantos haters tem o Cristiano Ronaldo. O Neymar tem muitos haters brasileiros, faz parte. O brasileiro é assim, cara. O brasileiro, com todo o respeito, o brasileiro é um pouco... O torcedor brasileiro, não é o brasileiro, né? O torcedor brasileiro, ele é um torcedor um pouco tóxico, cara. Um pouco, eu tô sendo generoso, eu acho, tá? É um torcedor um pouco tóxico. Você ter um torcedor brasileiro é viver uma linha tênue de amor e ódio. Se você faz bem, você é amado. Se você faz mal, você é odiado. Isso acontece. Pô, citei o próprio caso do Gabigol no início do ano. E termina o ano, né? Ídolo, né? Deus para a torcida do Flamengo. O ano que vem, se não começar bem, de novo vai ser xingado de novo. É isso. Né? Isso é você. Isso é o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro. Não é o Brasil. Não são o Brasil. O torcedor brasileiro. É isso. O torcedor é maluco, é passional. Faz parte. Agora, se você não gosta disso, vai jogar pela Argentina, vai jogar por Portugal, pô. Pelo amor de Deus. É isso. Agora eu vou finalizar. Fechar por hoje, porque era para terminar 10 minutos atrás. Vamos acompanhar o dia de Copa. Torcer pela recuperação tanto do Danilo quanto do Neymar. Imagino que deva jogar o Daniel Alves. Imagino. Assim, é um momento bom para testar o Daniel Alves. Se tem um momento bom é esse. Então acho que o Tite tem que testar, cara. Levou o cara, agora tem que pôr. Não é pôr o Militão. Tem que pôr o Daniel. Se ele for mal contra a Suíça, beleza. Agora tenho a certeza de que ele vai ficar aqui só para fazer a resenha dele e tocar e ajudar na puxada da roda de samba. Fora isso, vai ser o Militão. É para ter certeza, precisa pôr. Né? Levou o cara para isso. Põe. Né? Espero que sim. Porque tudo que ele falou na justificativa dele, agora a gente quer ver se de fato ele é um construtor fora de série. Que ele foi um construtor fora de série, eu não estou questionando isso. Ele é um construtor fora de série hoje. Ele precisa pôr agora e provar que ele é capaz. É isso, gente. Agora sim, fechando por hoje. Valeu demais. Forte abraço a todos. Ótimo final de semana e até amanhã. Tchau.